Hoje vamos continuar com o texto, tá? Nós terminamos o terceiro capítulo semana passada. Supostamente era para daqui, eu acho que 2 domingos terminar, acho que o livro todo, sei lá. Mas como vai se comentando, vai se explicando mais, então acabou esticando mais o tempo, né? Não dá para fazer um capítulo todo, apesar de serem poucas páginas em uma só sessão, né? Aproveitar para fazer isso dessa forma. E hoje a gente começa com o 4º capítulo, né? Que o tema é karma e renascimento, né? Do livro do Tralek Kyabgon Rinpoche, A Essência do Budismo, uma introdução à filosofia budista e sua prática. E o 4º capítulo ele vai falar sobre karma e renascimento, e o subtítulo é Tudo está interrelacionado. Ele começa assim a tratar desse tema. Não podemos completar nossa discussão do budismo inicial, e aqui você viu que ele vai até um certo ponto falando do budismo inicial, da primeira base do budismo, as primeiras ideias e como foi estabelecida a primeira fase do budismo, tá? Que a gente chama de o caminho do Theravada e coisa assim. Depois de Mahayana, depois ele vai para o Vajrayana. Então, no caminho inicial, ele fala do inicial, ele fala que não pode completar sem incluir os importantes conceitos de karma e renascimento. No budismo, a ideia de causalidade é importantíssima. Causalidade das coisas tem suas causas e seus resultados. O que queremos dizer com causalidade é que nada que existe possui qualquer tipo de essência duradoura. Tudo está interrelacionado, tudo existe de maneira dependente. Nada pode existir por livre e espontânea vontade. Portanto, tudo que existe é causamente ou causadamente, né, dependente, seja no plano físico ou mental. Então você vê que ele inclui tudo, não só as matérias, coisas matérias que a gente vê ou estabelece assim, né, mas também até todos os fenômenos mentais. Porque depois lá na frente vocês vão ver, deve tocar, que vão ver que os fenômenos físicos também são fenômenos mentais. Assim como certos fenômenos físicos também a gente pode dizer como são mentais, como sendo físicos, de acordo com a perspectiva que se tem. Então ele diz que tudo no físico, tudo tem essa interrelação. Desse modo, temos de ver a moralidade também em termos de causalidade ou ética. Lembra dos 3 treinos: ética, meditação e sabedoria, né? Ou na disciplina de sabedoria. Então ele fala: a moralidade depende da noção de karma, porque este corresponde à lei de causa e efeito no plano moral. Tudo que fazemos cria certas impressões mentais, que, por sua vez, produzem resíduos kármicos. Mais tarde, esses resíduos geram seus resultados, quando as causas e as condições apropriadas estão presentes. Tá? Vou repetir, tudo que fazemos cria certas impressões mentais. Às vezes elas ficam impressões muito tênues, outras impressões muito mais fortes. É claro que se entre uma impressão, uma lembrança muito mais significativa, vai sobrepujar uma lembrança de que você comeu batata frita semana passada, né? Para quem gosta de McDonald's, vai comer batata frita toda semana. Então, uma coisa, certo?
Mas se houve uma coisa muito forte, ele vai ficar pensando muito mais. Então, mas causa algum tipo, né, de pressão mental, que por sua vez produzem alguns resíduos. Resíduo alguma coisa, né? Kármicos, porque são resultados, né? E mais tarde, esses resíduos geram seus resultados quando as causas e as condições apropriadas estão presentes. Você tem essas potencialidades, essas situações inerentes, né, que estão lá, são latentes, dependendo se elas são coisas fortes ou fracas. Quando surgem as condições, certo, ao redor, apropriadas, as situações apropriadas, elas vêm a produzir o resultado. Então eu vou tentar ver se eu consigo exemplificar para vocês uma coisa. É como se você tivesse passado por alguma situação em que você ficasse super atento. Você teve uma situação que você se feriu, ou sabe que é perigosa, né? Então quando você passa por aquilo, você experimenta aquilo, tem a pressão. Na próxima vez, você já tem uma experiência, quando as condições acontecem, você já tem automaticamente a lembrança daquilo. E você vai agir de acordo com aquela lembrança. Não mais inadvertidamente, né? Ou, por exemplo, vamos botar uma ordem mais palpável assim. Você causou ou produziu causas em vidas passadas, ou nessa vida, que estão acumuladas. E que isso futuramente, por exemplo, você sei lá, inaditivamente você bebeu, fumou, né? E sabe que já tinha uma tendência, devido a certas causas e condições de família, de ter um câncer, alguma coisa assim. Vamos botar assim. E se você sabe, e você vai, e você não ligou para aquilo, sabia todo o diagnóstico, coisa, se você não cuidou, certo? Automaticamente, se você não toma conta e você continua a fazer a mesma coisa nas ações, você está criando causas, apesar de dali não acontecer o câncer ou coisa assim, mas você tem já todas as condições anteriores. No futuro, é alguém que pode fumar a vida toda, pode não acontecer nada, a pessoa pode fumar menos, e isso ser causa. Por quê? Porque encontrou condições apropriadas para aquilo que se desenvolvesse. Ou você também pode, mas aí depois vai chegar num instante em que também essas situações podem ser revertidas, porque não é uma coisa fixa. Quando fazemos algo positivo, saudável e bom, certas impressões positivas são automaticamente deixadas na mente. Elas produzem disposições positivas e saudáveis em nós, de modo que nossas experiências no futuro também serão assim. Então, se você cultiva algum tipo de experiência positiva com uma certa situação, você cultiva aquilo, quando tiver condições de novo acontecer a mesma coisa de novo, automaticamente aquilo vai voltar e você vai ter a mesma experiência positiva, e não vai ter uma experiência de rejeição, de aversão ou de sofrimento em relação ao que tipo de resultado de alguma causa que você estabeleceu. Quando olhamos para nós mesmos e para as outras pessoas, o funcionamento dessa causa e efeitos kármicos pode não ser imediatamente aparente. Por exemplo, pessoas boas que realizam boas ações podem mesmo assim estar sofrendo bastante. Elas podem estar doentes, em desvantagens ou oprimidas. E há pessoas que, mesmo sendo ruins, curtem uma boa vida. A teoria da reencarnação, ou renascimento, é uma extensão do conceito de karma, né? Para poder você ter a ideia de reencarnação ou renascimento, ela tem que ter ideia de karma. Certo? E automaticamente,
Se tem o karma, não há extensão da ideia do renascimento. De modo que temos de examinar o quadro completo em termos de nossa existência anterior. Ele fala assim, ó, ele bota entre parênteses, eu não gosto de empregar a palavra encarnação, porque ela pode implicar uma substância psíquica ou alma pré-existente, que nós discutimos lá anteriormente, no primeiro capítulo, sobre isso, da ideia de não uma alma pré-existente, nem alguma coisa que realmente que seja uma substância qualquer, que é a ideia do anátema, né, que o Buda estabeleceu. E o budismo não aceita a existência de uma alma eterna que encarna. No entanto, o budismo acredita em um fluxo de consciência que se transfere de um nascimento para o próximo. Esse fluxo de consciência é uma instância de ocorrência mental que surge devido ao seu próprio impulso interno, bem como a estímulos externos, os quais aparentemente perpetuam através do tempo. Assim, ele serve de base para a autoidentidade, ou a identidade de um eu. Eu, que nasci há 51 anos atrás, estou agora, até aqui. Certo? Ainda que uma pessoa não tenha feito nada de errado nessa vida, ela pode ter experiências terríveis e indesejáveis devido a ações em vida anterior. Então, só para ficar claro esse ponto que tu falou sobre esse fluxo de consciência, por que não é uma alma, uma substância única que nasce de uma vida para outra? Porque a gente pode examinar isso nessa nossa vida em vida. Nós não somos a mesma pessoa de 30 anos atrás. Nós não somos nem fisicamente, nem psiquicamente, nem nada. Não tem nada surgindo ali. O que tem é um desdobramento, um fluxo dessa consciência que estava lá, que foi impulsionada por ela mesma e devido também a influências externas que fazem ela se dobrar, mas que não é a mesma coisa em si. Senão é como se transportasse alguém de 20 anos atrás, a mesma coisa que agora. A mesma mente, o mesmo fluxo mental, a mesma ideia. E a gente usa esse fluxo mental de acordo com o Dharma para poder dar essa auto-identidade. Aparecendo, dando a aparência que existe, que é o mesmo eu. A gente fala eu todo dia, parece que é o mesmo eu todo dia, mas não é o mesmo todo dia. Porque esse eu todo dia, ele já pensa diferente, ele gosta de coisas diferentes, ele tem ideia diferente, ele tem sensações diferentes, ele já não coaduna com coisas que ele coadunava mais. Ele adquire situações, adquire impressões, ele abandona outras. Então é uma coisa que está sempre movimentando. Não é algo estático que sai de um lugar e vai para o outro. O renascimento não ocorre de forma aleatória, mas é regido pela lei do karma. Ao mesmo tempo, bons e maus renascimentos não são vistos como prêmios e punições, mas como resultados de nossas próprias ações. Por isso, em tibetano, a lei kármica é chamada de Letidre, que significa causa e efeito kármico. Esse significa o Dre seria o Le é a ação, Ju é o efeito e o caminho, né? Da continuação do caminho. Isso mostra como é importante desenvolver atitudes positivas e saudáveis. O que fazemos será associado ao tipo de pessoa que somos e ao tipo de atitudes mentais que temos. Não podemos separar essas três coisas, porque elas estão intimamente relacionadas. Se tivermos pensamentos negativos, nos tornaremos pessoas negativas. E se nos tornarmos pessoas negativas, teremos atitudes negativas. Por exemplo, se nos entregarmos a pensamentos agressivos e abrigarmos ressentimento ou amargura em relação aos outros, nos converteremos em pessoas agressivas. Quando nos entregamos a pensamentos negativos ou agressivos, eles acabam se transformando em ação, de modo que passamos a expressá-los. Então, é uma outra maneira bem simplificada, bem básica, de como se cultiva a mente
através do cultivo de tipo de mente, você vai expressar através de atos da fala e do corpo essa atitude mental, sendo negativa ou positiva, e isso vai se dobrar nos atos que vai ocorrer, como vai ser a pessoa, qual o tipo de reação que será, se reação de prazer ou de sofrimento, para você e para outros. Sem algum discernimento de nós mesmos e de nossas mentes, simplesmente prestar atenção ao que fazemos não nos tornará pessoas significativamente melhores. Por isso devemos ser mais atentos às nossas intenções e atitudes do que ao nosso comportamento e ações. No budismo a gente sempre tem essa coisa. Tem importância sim, a nossas ações, nosso comportamento. Mas muito mais que isso aí sobrepõe a intenção do que está por trás daquilo e como está fazendo. Porque a intenção que está fazendo é que vai padronizar, estabelecer um frame mental, um padrão mental que dali vai reger todos os seus atos. E se você tiver uma atenção, como eles dizem, desenvolvido algum discernimento, algum tipo de sabedoria, né, de nós mesmos, das nossas mentes, você pode ter mais independência com isso. Geralmente nós expressamos nossos comportamentos, nossas ações baseados em quê? Em padrões mentais. Em emoções, em obscurecimento, em apego, em aversão, ou se te gosta, algum tipo de coisa, de conceitos. E isso é automático. Quando você tem alguma experiência de encontro com alguma coisa, vê alguma coisa, aquilo entra, é captado pelos 5 sentidos, a consciência que está no padrão, já diz, se sente como que é, eu gosto, não gosto, é assim, assim, assado, assim, assim, assado, e você já logo responde daquela forma. Ou você já passa a qualquer situação, em geral, isso às vezes fica tão impregnado que você já passa a ser aquilo o tempo todo, a sua mente já funciona aquilo. Então começa indiscriminadamente, independente de qual seja o tipo de ambiente que você esteja, o tipo de acontecimento ao redor, você vai estar sempre aquele padrão agindo daquela forma, porque a sua mente está estabelecida daquela forma. Tendo esse discernimento sobre a sua mente e sobre você mesmo, você pode desvincular um pouco isso. Você pode ter um pensamento e agir diferente. Discernimento quer dizer sabedoria, algum tipo de conhecimento, tendo clareza do que está fazendo. Você pode estar totalmente fazendo um ato que pareceria ser negativo, mas quando você sabe, quando você tem uma inteligência, tem uma sabedoria, você sabe por que você está fazendo aquilo ali. Naquele momento, aquilo ali é necessário. Mas não porque aquilo ali foi devido a um padrão mental pré-estabelecido. Mas sim foi uma coisa que sua mente foi lá e trabalhou para fazer aquilo. Porque naquele momento, as situações, a situação ao redor, ela requeria que você agisse daquela forma. Mas em outras situações, não precisa. Às vezes a mesma situação, com pessoa diferente, local diferente, você não precisa agir da mesma forma. Mas o que acontece em geral quando a mente tem esse padrão de estar sempre reagindo de forma instintiva? Ele, qualquer situação que ele encontra, sendo aqui, sendo no Japão, sendo qualquer coisa, ele vai reagir com a mesma situação. Os atos serão mesmo, porque o padrão mental em relação ao que ele capta continua mesmo. Geralmente ou é de apego, ou é de aversão, e daí desdobra para inveja, para orgulho. E é baseado nessa ignorância, que a gente sempre fala dos 5 kleshas, na ignorância que isso tudo ocorre. Aí ele diz: por isso devemos ser mais atentos às nossas intenções e atitudes do que ao nosso comportamento e ações. Não há lugar nos preceitos budistas para expressões de indignação moral. As expressões de emoções negativas desenfreadas, como ódio ou aversão com relação aos oponentes e aos que não compartilham em nossa
compartilham nossa própria visão do mundo moral, são vistas como causas básicas de nossas fraquezas morais. Uma fixação excessiva no certo e errado, a crença ilusória de que estamos do lado do bem e do certo, travando guerra contra o que percebemos como ruim, entregando-nos a pensamentos e emoções que levariam a ações e condutas prejudiciais, tudo isso deve ser evitado. Então ele está sempre falando do extremo aqui, em que você tem um extremo de que você às vezes se fixa no que é certo, em oposto àquilo que é errado. Enquanto que certo e errado, nós sabemos que são apenas posturas mentais. O que é certo agora pode ter sido errado há 100 anos atrás, erradíssimo. O que é certo aqui ou errado aqui pode ser certo em outro lugar no planeta ou no universo. O que é certo para a gente numa época da vida, na outra vida é super correto. Como budistas, tá vendo? Isso é aconselho para os budistas. Os que não são budistas estão isentos disso. Como budistas, devemos não apenas nos entregar constantemente e sistematicamente a ações boas e saudáveis, mas também observar nossos estados mentais internos. Estar sempre com esse tipo de atenção a como está ocorrendo os processos mentais. Isso depois vai na frente na meditação, que vai ser auxiliar para poder acontecer isso. Sem meditação nada vai funcionar. O Buda declarou nos Nikayas, que são os sutras em Pali, né, do budismo, do cânone, do budismo inicial, que a gente chama. Primeiros ensinamentos que o Buda deu. Ele disse: ó monges, a isso chamo de karma. Tendo tido a intenção, age-se pelo corpo, palavra e mente. Assim, a intenção é mais importante que a ação. Se nossa intenção for correta e sincera e nossa mente for pura, ainda que não prestemos muita atenção às ações propriamente ditas, conseguiríamos agir de forma propícia ao bem-estar dos outros, bem como em favor de nós mesmos. Embora a felicidade, a infelicidade, o prazer e a dor que experimentamos sejam proporcionais ao nosso mérito ou demérito kármico, não devemos simplesmente aceitar a situação em que nos encontramos. O budismo não encoraja um sentimento de fatalismo, de que é assim, é o karma, tem que passar por isso, não adianta, tem que pegar, tem que... Entendeu? Tem que aceitar esse negócio, tem que passar para esse meu karma. E ficar lá de fatalista. Acreditar no karma não implica que devamos dizer: bem, esse é meu karma e meu destino é tão terrível que não posso fazer nada. Sou um derrotado, um fracassado. Se nos encontramos em uma situação insatisfatória, devemos tentar melhorá-la ou sair dela. Várias podem ser as opções disponíveis. Em vez de promover a ideia de fatalismo, a teoria kármica apoia a ideia de responsabilizar-se pelas próprias ações. Porque praticamente foi você mesmo que se colocou naquela situação. Então, se você se colocou, olha, se você coloca em alguma coisa, há condição de sair. Certo? Você não nasceu naquilo, a sua origem não é naquilo, o seu estado básico não é aquilo. Olha, se houve um processo de desenvolvimento para desenvolver uma situação, com certeza, porque tudo é interdependente, nada existe por si só. Então há como também se desdobrar disso. Muitas de nossas experiências não resultam puramente do karma, mas devem-se à nossa própria estupidez, negligência ou falta de responsabilidade. Por exemplo, se ficarmos doentes, obviamente não iremos alegar, tipo, foi por causa do meu karma que fiquei doente. Portanto, não adianta procurar assistência médica. O SUS agradece. Mas sabemos que devemos procurar o médico para que a doença seja devidamente diagnosticada.
A teoria kármica concorda com a ideia de que deve-se assumir a responsabilidade e querer melhorar a situação, não apenas em termos individuais, mas de sociedade também. Aqui no Ocidente, certas pessoas têm criticado os budistas por falta de consciência e ação social. Isso já vem tempos já, né? Tempos. Segundo elas, as pessoas no Oriente são pobres principalmente porque nos países budistas aprenderam que o seu karma é sofrer e ser oprimido. Essa é a visão errada que as pessoas têm. Que a situação não tem relação com fatores sociais e que não há nada que possam fazer para melhorá-las. Todavia, a teoria kármica não sustenta que as pessoas devam simplesmente aceitar as coisas como elas são. Devemos fazer o máximo para mudá-las, para nos transformar ou para melhorar as condições sociais. Mas quando nossos melhores esforços fracassam, é hora de aceitar a situação. A gente tem que ver até o quanto nós temos, digamos assim, sabedoria, meios hábeis, ferramentas, condições para mudar uma situação. Você quer abrir uma estrada, certo? Tem uma pedreira na frente, uma montanha com a pedra. Por isso que a estrada da roça antigamente faz assim, né? Toda a vida. Porque é o que tinha. Você tinha que passar, abrir na enxada, né? Vai fazendo um caminho, a enxada vai procurando tudo. Chegava no lugar, você tinha que não conseguir tirar Mas se você tem condições, você faz que nem o pessoal que faz metrô. Você vai direto, vai furando. Você precisa fazer uma estrada para se mover na roça anteriormente? Você não deixaria, senão não tinha bandeirantes no Brasil, não tinha as entradas bandeirantes que foram embora. Você ia fazendo, contornando, parava o rio, tem um rio, vamos fazer o rio. Dá para atravessar o rio? Dá para fazer uma ponte? Vamos fazer um tempo. Temos material? Sabe? Vai assim, vai. Ou procurar um lugar que é mais raso, mais estreito. Não apenas desistir, né? Mas se você tem uma pedreira, eu quero o caminho aqui, direto, eu chego e você não desvia, porque não, tem uma pedreira aqui, eu não vou passar, vou dar a volta. Eu quero chegar ao objetivo lá, mas eu quero passar direto por aqui. E se te põe uma pedreira na frente, aí você não tem como. Direto eu não vou. Por aqui eu não vou. Então eu não vou fazer caminho por aqui. Procuro um outro caminho. Esse caminho não dá. Então quando você não tiver condições mesmo, aí você pode falar, não consigo passar por aqui. Eu não tenho ferramentas para continuar. E várias estradas foram feitas assim, vários caminhos foram feitos assim. Você procura outro caminho, outro lugar para ir, outro meio. Ele fala aqui, nessa situação, em vez de ficarmos frustrados, irritados, deprimidos, devemos tentar aprender a conviver com ela. Fortes sentimentos de tensão psicológica, ansiedade e sofrimento simplesmente pioram mais as coisas. Sentir-se irritado e frustrado com uma situação que não se pode mudar tende a produzir mais karma negativo, gerando ainda mais dor e sofrimento no futuro. Voltando ao exemplo da doença, podemos ter tentado de tudo para combatê-la, sem resultado. Nesse caso, é melhor reconhecer que foi nosso próprio karma que nos fez adoecer e não a cura. É preferível tentar aceitar a situação e lutar contra ela? Não. É preferível tentar aceitar a situação a lutar contra ela ou negá-la. Tentar conviver com a enfermidade é bem mais saudável do que uma atitude prejudicial ao nosso bem-estar, como gerar a realidade ou ter falsas esperanças em nosso próprio nosso poder de recuperação. Achar que nós vamos recuperar. Eu vi um caso desse. A pessoa estava com câncer, muito ruim, vai durar mais 1 ou 2 semanas, e ela tinha esperança que estava com toda tomada já, e com a esperança total, uma pessoa muito nova, total de que ela ia sair dali. Né? Estava lá no hospital
da rodoviária ali, né? Depois foi movida para Vila Isabel. E assim ela achava que ainda ia sair daqui. Mas, né, falava o diagnóstico dos médicos, tudo não tinha condições. E daí a 2 semanas veio a falecer. Porque o que pode acontecer é que as pessoas podem começar a gerar uma tensão tão grande, uma luta tão grande, um esforço tão grande, que quando ela morre fica aquela marca mental de angústia, de ânsia, de querer buscar as coisas, de aversão por uma coisa, apego por outra, e não dá espaço para a mente serena, calma, e se preparando principalmente para o que venha depois, no caso de morte. O que vai, como morrer, como estar bem, como ver as coisas, estar bem as pessoas em volta, como vai ser aquela mente, o padrão daquela mente que vai se produzir, que vai continuar para o futuro, que vai continuar se dobrando para o futuro, até renascer de novo. Não devemos imaginar a lei do karma em termos de um relacionamento causal de 1 para 1, rigoroso. Tipo, se eu levei um soco e furei o olho porque eu segui alguém no passado, entendeu? Ou fui lá e furei o olho de alguma coisa. Muitos fatores estão envolvidos em nossas circunstâncias diárias. Por exemplo, se eu agredir alguém fisicamente, vários fatores estarão envolvidos na minha intenção, minha ação e a pessoa que agredi. Todos esses fatores têm uma influência sobre a consequência kármica que experimentarei. Golpear um notório mau caráter é diferente do que golpear uma pessoa santa como Madre Teresa ou Dalai Lama. Por quê? O alvo é totalmente diferente. O mérito de um mau caráter, o demérito dele, a situação kármica dele, é diferente de um Dalai Lama. Entendeu? O que pode produzir um Dalai Lama? O que pode produzir um assassino? Você não pode julgar essas mesmas situações, não são os mesmos atos. Como ferir, depois tem aqueles atos de ferir uma Mahat, né, e matar o mestre, coisas assim. Pai, mãe, coisas assim. Porque as coisas, como diz, não é 1 por 1. Matar um inseto não é uma coisa que matar uma pessoa. Fosse isso, né, dentro da perspectiva kármica de causalidade e seus resultados e as condições que geram em torno disso. Ele disse, é totalmente diferente. A lei do karma não é tão mecânica que se você praticar determinada ação, certo efeito invariavelmente se manifestará. Mesmo que a ação seja a mesma, devido aos demais fatores, o resultado kármico poderá ser bem diferente. Assim, a lei do karma, em vez de rígida e mecânica, ela é fluida e maleável. Então, tipo, você fez isso, hoje em dia você é manca porque você, sei lá, ele tem uma dor aqui porque você era manco, você foi atropelado de alguma coisa no passado, ou atropelou alguém. Não é bem assim. A gente diz que a teia do karma, ela é muito ampla, porque depende de várias causas e condições, e a da interrelacionamento com todas as causas e situações e tudo que é em volta. Pode ter uma influência pequena, outro pode ter uma influência maior. Você não sabe como é que é. A gente costuma dizer no budismo que só um bodhisattva de 10º nível compreende totalmente quais são os meandros do karma. Todos os seus pontos. A gente então, somos simples mortais, a gente tem que mais cuidar do que nós vamos fazer, do que ficar achando que nós podemos saber diretamente como funciona, como fazer. A gente pode entender por que é. Tipo assim, você vê uma pessoa sofrendo, e você entender o resultado daquilo. Você está sofrendo devido a algum karma. Uma karma que causa condições. Você pode até estudar, ver como é que é e ver alguns fatores. Mas se entender como que é o mecanismo que funciona, para você determinar presentemente aquilo, é difícil. Para você saber realmente o que é. Boas ações denominadas Kasala em Pali ou Gewa, né, em tibetano, são ações hábeis
que produzem experiências positivas e criam disposições saudáveis. Mas ações, denominadas akusala em Pali ou Migewa em tibetano, são ações inábeis, que produzem uma variedade de experiências psicológicas indesejáveis. No Sutra Madhyama Nikaya, o Buda descreve ações hábeis e inábeis nos seguintes termos: qualquer ação corporal, verbal ou mental que não leve ao sofrimento dos outros, de si mesmo ou de ambos, é uma ação hábil ou kusala. O que deve ser bem difícil, né? Porque a gente, pela falta de sempre lidarmos com ações basicamente baseadas nessas nossos hábitos mentais, certo? Naqueles hábitos que nós acumulamos através de impressões mentais, no caso negativas, ou de que é certo ou que é errado ao extremo, ou de eu gosto, não gosto ao extremo, ou de preconceitos. Não tem como você ser totalmente hábeis. Porque se elas forem baseadas, elas não são hábeis. Estão baseadas somente nas suas impressões, naquilo que você acha que é. E certamente as suas impressões que façam bem só para você. Ou que sejam, que você acha que faça bem para a pessoa e realmente pode não fazer bem para ela. Né? E nem para ambos. Essa afirmação deixa claro que sempre que fazemos algo, devemos levar em conta nossas próprias necessidades e a dos outros. Não basta pensar apenas na necessidade dos outros, nem levar em conta apenas as nossas próprias necessidades. Deve haver um equilíbrio. Se pensarmos apenas na felicidade dos outros, podemos sofrer em consequência. Quando você esquece de você e passa a ser por demais o outro. Ou que você esquece totalmente de outro e só quer saber de você, só pensa no seu benefício. Deve haver um equilíbrio. Se pensarmos apenas na felicidade dos outros, podemos sofrer em consequência. Você pode conhecer pessoas que acham que devem se sacrificar em benefício de outros, sem pensar no próprio benefício. Um número bem maior de pessoas acham que devem fazer tudo pela própria felicidade, esquecendo-se dos outros. Portanto, ação hábil significa levar em conta a necessidade dos outros e de si próprio, de modo que haja um equilíbrio. De acordo com a teoria kármica, como indivíduos, somos responsáveis por nossas ações. Essa responsabilidade estende-se a vidas subsequentes, mas nas quais recebemos compensação boa ou ruim pelas ações realizadas nas vidas anteriores. Os efeitos psicológicos ou internos dessas ações passadas são certas tendências e disposições que contribuem para moldar nossa personalidade. Temos a opção de seguir essas tendências ou, pelo maior autoconhecimento, para ter mais discernimento, autodisciplina e autocontrole, aprender a superar algumas de nossas tendências negativas. Ou apenas entregar e falar assim: eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, e vocês me aceitam assim, tá bom. Ou me aguentem, ou me engolem, porque eu não vou mudar. A teoria do renascimento é uma hipótese que pode explicar fatos que achamos difíceis de compreender. A prevalência do sofrimento e das injustiças do mundo, pessoas inocentes sofrendo de mazelas mentais e físicas ou vivendo na miséria, pode ser devidamente explicada pela teoria kármica, sem apelar para algum tipo de solução teológica. Assim, o problema do mal enfrentado no budismo e no hinduísmo de formas bem diferentes é enfrentado no budismo e no hinduísmo de formas bem diferentes do que no cristianismo. Né? Porque no hinduísmo, apesar de ter algum tipo de ser último, Brahma, Vishnu, Shiva ou qualquer outro superior, mas ainda assim a coisa do karma em relação a cada um. Lembra que eu falei no princípio do livro da essência de todas as coisas externas que eram Brahman, mas uma essência pura de um eu verdadeiro que era o Atman nosso? Né?
Mas se tudo... E como que isso procede? Essa situação confusa de karma, quando não descobre o eu superior, está caindo o eu confuso ainda, o Maya, eles chamam, né? Funciona na base do karma, da causalidade. E não é alguém que impõe ali os seus desígnios assim, assim, assado. Então, não é o caso do cristianismo, nesse caso. Particularmente, no budismo, o mal não é um problema teológico, mas um problema moral. Moral que fala de conduta. O Buda não apresentou a teoria do renascimento de maneira dogmática, mas como uma aposta moral. Ele deixou claro no Sudra Madhyama Nikaya que acreditar no renascimento encorajaria a levar uma vida moral ou de conduta, assegurando uma vida futura agradável e gratificante. Porém, ainda que o renascimento não exista, nada se perde acreditando nele. Porque levar uma vida moral produz seres humanos melhores, dotando esta vida de sentido de importância. Mesmo que você não acredite em renascimento. Só por falta de você adotar uma ideia de que precisa ter uma conduta, algum tipo de disciplina para se movimentar, de moralidade, já traz um benefício para essa vida como que a gente tem. E hoje, incrivelmente, nós conseguimos fechar um capítulo que é pequeno, né, todo. E aqui, até o quarto, termina o budismo inicial, como ele chamou o Hinayana, o budismo que foi o primeiro ensinamento do Buda. Que depois, no capítulo 5, ele entra numa outra fase, que é o aspecto do ensinamento, outro aspecto do ensinamento que o Buda deu, que é o budismo Mahayana. Ele vai dar com esses mesmos aspectos básicos, mas de uma visão diferente, uma visão um pouco mais superior e outros aspectos ainda a ser considerados. Ok? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Karma vai sempre ter dúvida. Então tem que ter o quê? Calma. Quase não, tem que ter calma. Né? Tem que ter karma para ter karma. Né? Mas basicamente é observar as suas intenções, tá? E mesmo quando você não tiver capacidade ainda tão apropriadamente de se assegurar de observar a mente, conduzir sua mente, refletir sobre as ações após serem feitas. Pesar se essas ações são de benefício ou não, ou se elas são saudáveis ou se elas não são saudáveis, se elas vão trazer sofrimento ou trazer benefício. O qual que é melhor que é? É melhor continuar dando continuidade, alimentando certo estado de vida, de modo de ser, ou melhor eu mudar minha mente, treinando minha mente para que minhas ações, meus estados comecem a mudar. Minha fala mude, meus atos de físico mudem. Não é? Se você quer, por exemplo, uma boa, dentro do caminho ainda Hinayana, do caminho ainda que fala de liberação individual, que é todo baseado em conduta principal, moral, que por isso tem todas as regras monásticas, todos os votos monásticos, começando com, claro, começa com o voto de refúgio, depois vai para os 5 votos de Upasaka, os 35 votos de Jamaneira, depois os 35 votos de Jamaneira, mais os 260 de Bhikshu, sabe? Para poder a pessoa ter conduta de fala e de corpo. Tudo dentro desse processo de como você vai se conduzir. Então, por exemplo, se você, dentro do caminho Hinayana, você quer... a ideia da pessoa eu conheci o ensinamento, a verdade sobre o sofrimento, certo? A verdade sobre as causas, a verdade sobre a cessação do sofrimento, e a verdade sobre o caminho que leva à cessação, que aí é a conduta, o caminho óptimo. Por quê? Se eu quero cessar o sofrimento, eu quero o caminho espiritual, eu quero obter o estado de Buda, eu vou treinar a minha mente, direcionar a minha mente, todos os lados, para que fosse isso. Se eu começar a dar mais ênfase a estados mentais, a objetivos mentais,
que venham a ofuscar e até fazer com que a minha mente fique perturbada, porque geralmente você quer um caminho espiritual, você quer ficar uma mente mais equilibrada. Você quer que sua mente não fique tão puxada por uma situação de aversão demais, nem de apego demais, nem a sua mente fique com preconceito demais, nem eu gosto disso demais, nem não gosto daquilo demais. Porque o Buda falou que a grande coisa é o caminho do meio. Além do extremo da aversão e do apego, da fixação. E isso, ele deu o modo para isso. Se você deixa outras situações adentrarem a sua mente e tomar em conta mais a sua mente do que toma esse objetivo, que é ter caminho do meio equilibrado, automaticamente você começa a desviar do seu caminho espiritual. Mentalmente. A sua mente já não está tão mais voltada para o Buda, para o Dharma, para a Sangha e para o caminho da iluminação. A sua mente está preocupada com os protestos de rua, com o feijão que está caro, com a política que está assim, com a pessoa que não presta, com a pessoa que não rouba. E se você vê como causa e efeitos, isso é o samsara é montado disso. Isso não vai terminar enquanto você não se iluminar. Então mantenha, o negócio é você clarear a mente. Não adianta sair consertando ali. Claro, a gente não deve desistir. Se você pode, conserta, porque você quer a situação melhor. Você quer a situação estável, felicidade melhor dentro dessa situação relativa, para que até que sua mente respire. Se você estivesse num país de guerra, como estivesse na Síria, assim, você não estava pensando, você estava pensando em comer sobre isso, você não tinha comida para outro dia. Você não estaria andando daqui, andava até tranquilo, vou ficar na rua, sabe? Vou ali atravessar, vou viajar. Você tem um hospital para ir, tem remédio, tem casa para pegar, está chegando luz em casa, está chegando gás em casa. Eu posso chegar tranquilo, ficar em casa e ficar pensando, sabe, na minha mente, meditando, refletindo. Mas se eu estivesse na Síria, uma das regiões lá, não estaria tempo para isso. O burburinho em volta é tão grande. Você estava com filhos, morrendo, perdendo filhos, perdendo os irmãos, pais, você se machucando, não tendo o que comer, não tendo como se aquecer. Ninguém numa situação de frio extremo, ao relento, não está com a mente preparando para isso. Certo? Então, já que nós temos uma situação mais ou menos estável, a gente faz aquilo que é estável e procura manter uma mente mais equilibrada. E se a gente decidiu tomar o caminho espiritual, porque a gente já viu o sofrimento, as causas do sofrimento, as mazelas, que é a confusão, que é o karma, a impermanência de todas as coisas, sabe? O sofrimento que está entranhado em todas as situações, mesmo essa felicidade, ora, qualquer situação feliz que nós temos agora, ela tem algum tipo de sofrimento que gerou ela, de incômodo. Você vai numa festa, mas quem está na festa está se divertindo, mas tem a pessoa que está trabalhando lá, servindo, né? Tem várias coisas. Quem vem num evento budista, né? Vem num lugar desse, está bonito, bacana e tudo, senta tranquilinho, ar-condicionado, não sabe duro que a gente dá aqui, para manter pouca coisa, não é? Com o evento do mídia que vem, com as coisas que já tiveram, dá aquela confusão toda, a pessoa está correndo, as pessoas não deixando as coisas. Aí você só reflete e relaxa ali dentro. É muito bom, eu recebi as bênçãos do Rinpoche que veio, né? Me inspirou, foi tudo bom, estava no paraíso. A pergunta que estava ao seu lado lá rodando, fazendo administração e correndo atrás das coisas, você estava vendo com o paraíso. Estava preocupado se vai caber todo mundo, se vai faltar isso, se vai faltar aquilo, para que tudo dê certo, você tem que pagar aquilo, porque não tem para tudo, porque você precisa sentar, precisa pagar a luz, e assim vai. Então não é perfeito. Samsara não é perfeito. Vendo isso, o que é perfeito? Perfeito é só a completa realização, ao completo despertar de toda essa confusão, entender tudo isso. Aí é perfeição. E se realmente quer isso, então vamos deixar mais espaço na mente para isso, do que espaço na mente para coisinhas que a gente está acostumado a ver o tempo todo. Já nasceu assim, em vidas passadas assim, eras passadas assim, civilizações passadas eram assim. As mesmas mazelas políticas, econômicas, né, culturais.
E a ideia é como a gente sai disso. Como a gente sai disso? Sai disso não é sair lá no meio do mato, ir para Lumiar e... Até pior. Deve pior. Ir para Lumiar e ficar escondido, né? Mas sim de como você sai, como você observa esse processo, entende esse processo, você começa a ver esse processo de forma diferente. E você não é tão tragado para um extremo desse processo, nem para outro extremo. Nem de apego para uma situação, nem de aversão para o outro. Sabe? E isso a gente começa a tratar das primeiras coisas. Então a gente começa a selecionar o que a gente quer. A gente quer o caminho que vai à liberação. Eu faço isso principalmente para as pessoas mais engajadas mesmo. Sabe? O que é prioridade? Prioridade é a minha mente estável. A minha mente mais equilibrada. Nem fora dos grandes extremos. Isso é prioridade. Por quê? Porque eu preciso de uma mente assim para poder ter clareza e poder ter mais sabedoria. Entender e ter a experiência da realidade como ela é. Fora dessa realidade, sabe? Confusa, relativa. Totalmente dependente de causas e efeitos e situações. E eu julgado nela. Uma hora eu quero que saia Dilma, uma hora eu quero sair Temer, uma hora eu quero sair Cunha, eu quero que saia quem, e depois quer que bota alguém. Daqui um tempo você já... Isso é um exemplo de quando um exemplo ótimo para a gente ver. A gente devia aprender muito com política, não no sentido de aprender de entrar na política, para aprender como acontece que parece que aquelas tramas daquelas cortes antigamente, sabe? Uma hora está no poder, outro cai. Uma hora é bom, outro é ruim. Aí esse aqui que é bom, depois descobre que ele está enconchava com outro que é ruim. Sabe? E eu assim, caramba, isso aí simplesmente é tudo, essas nossas emoções girando, é tudo que eu tenho na minha mente tá ali. É de gostar de uma coisa, é de não gostar de outra. É de me agarrar a uma ideia e ir contra a outra. Mas depois aquela ideia que eu agarrava já não satisfez mais, ou me deu poder, ou não nada, eu abandono para outra. Totalmente ao contrário que a situação mudou. Por quê? Porque lembra que eu falei semana passada? A nossa mente é impermanente. Uma das 4 contemplações. Nosso corpo é impermanente, nossas sensações e sentimentos são impermanentes, nossa mente é impermanente, e todos os objetos mentais, tudo que a gente percebe dentro da mente, tudo que a gente percebe, sendo todas essas coisas aqui, que é pela mente, que estão todo o universo, também é impermanente. Aí quando você vê esse jogo externo, né? No Brasil, isso é igualzinho a minha mente. Não tem diferença não. E eu vou me agarrar isso para quê? Eu vou estar agarrando apenas padrões mentais de que eu gosto de uma coisa e gosto de outra. É isso que eu quero me livrar. É isso que eu quero. Eu quero ter uma coisa fora disso. Um sistema que não seja esse. Que não seja baseado nisso. Apesar de eu agir dentro dele, mas a minha mente não opera baseada nisso. Sabe? Então, quanto mais a gente centrar nossa mente para o caminho que a gente quer de liberação, melhor. Porque senão a gente começa um cadinho só. Um pouquinho só. Um cadinho. A mente vai, fica viciada naquilo. Ela começa, quando ela vê algum estímulo parecido aqui em algum lugar, ela vai ligar com aquilo, e aí logo, a palavra sai. Um cadinho, o corpo age. Aí já está sua mente, sua palavra e seu corpo voltaram para as coisas que não tem nada a ver com aquilo que você tinha a princípio antes estabelecido como sua meta de caminho espiritual ou de vida. Porque você viu lá atrás que isso aí não funciona. Né? Que isso é impermanente, que isso é baseado em causas e efeitos, como nós vimos agora, que isso é totalmente permeado de sofrimento, insatisfação. É isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer. Desde o começo. Então, esses 4 capítulos foram todos baseados no budismo inicial, como ele diz. Os primeiros ensinamentos, o primeiro giro da roda do Dharma que o Buda deu. Primeiro conjunto de ensinamentos que o Buda deu. Exemplificando o sofrimento, as causas, a cessação, o modo de se livrar, como é um meio, né? Como que tudo é relacionado. O Tendré, o tibetano, chama Samudra. A gente esquece o nome em sânscrito.
A gente tibetano chama tendrel, que é o que chama de interdependência, ou que é feito nos 12 elos, né? Explicação cada elo o que é. É como se explica como funciona todo o sistema samsárico. Esse sistema de causa e efeito, como as coisas rolam. Isso foi estabelecido pelo Buda. Vocês são perguntas sem resposta ou não? Não, Manuel? Sim. Eu acho assim, a coisa da consciência, a partir do momento que você começa a prestar atenção também como a mente funciona e como o seu corpo reage com as emoções. Eu acho que o que arrasta, eu fico prestando atenção assim, o que arrasta muita gente é a emoção que você sente, né? Da raiva, do apego. Isso. Geralmente nós somos totalmente levados a fazer atos baseados no que chamamos de kleshas. Em tibetano, no budismo, a gente classifica 5 básicos. Depois tudo se ramifica trocentos deles, mas são 5. Que é ignorância, a falta de não saber a realidade das coisas, como que é. A gente chama de avidya, né? É o não saber. Depois você tem apego, ou fixação. Aí tem, de ignorância surge 2. Apego e aversão. A aversão é ira, é ódio. A aversão é uma mesma coisa que ódio mais frio. E desses 2 vão surgir inveja e orgulho. Tá? Você tem um que é a base de todos, 3 que são as raízes, né? E 5 que fazem esse conjunto. E daí vários aspectos desses surgem. Você pode voltar a qualquer tipo de situação de emoção que você fala, seja ela aparentemente boa ou ruim, você pode conectar com esses 5. Então, devido a mente não ter, quando fala consciência, é de estar consciente ou alerta a isso, não é? Está clara assim, esperta, opa, como se fosse um cachorro em alerta, que ela é levada por isso. E geralmente é devido ao fato do quê? De treino. Devido a ter uma mente que foi treinada, focada, apaziguada, para poder saber como observar esses estados. Aonde que nós estamos nos movendo baseado por eles ou não. De ter um certo tipo de independência entre, como se uma mente observando ela mesma. Né? Então é isso que a parte da meditação que leva a ser. O treino da meditar, porque tudo no budismo vai ser a partir da base da meditação. Tem que meditar para reconhecer esses estados. Tem que meditar para poder saber como lidar com eles. Meditar para poder solvê-los. Meditar para estabelecer outros ao contrário daquilo. Né? Meditar para poder ganhar sabedoria. Ganhando sabedoria, você ganha a realização. Então, geralmente, devido a esses hábitos, como ele falou aqui, tendências, a gente vai... tendência da mente, a gente vai deixando elas correndo frouxas. É confortável. Né? Como diz o Khenpo Karthar Rinpoche no texto do livro chamado Dharmapatha, ele fala: é muito mais fácil de fazer coisas negativas, porque está acostumado. A gente fazer coisas boas, sabe, ações positivas, tem que fazer esforço, tem que fazer uma hora assim, sabe, se movendo. Porque parece que nosso padrão mental sempre está com maledicência, com cobiça, com visão errônea em cima das coisas, com julgamento das coisas. Mas para você mudar essa situação, você tem que fazer um esforço de não ter aversão pelaquela pessoa, de não ter asco pela pessoa, de não ter apego demais para aquela pessoa, não ter desejo demais pelo objeto, sabe? E também outra coisa, não ser totalmente ignorante em relação ao outro. Tem que ter algum conhecimento sobre. Então, quando você é ignorante em relação ao outro, é totalmente apatia, você vira estúpido. Certo? Você não tem nenhum tipo de... Mas aí se você não tem isso, você vai ter, ou vai ter uma aversão, né? Ou você vai querer não querer. Você vai gostar ou não gostar.
Se você olhou e gostou, você logo vai querer, ok, isso aqui é meu prazer, quero me estar bem. Isso aí vai me trazer felicidade. Então você vai, porque todo mundo está à busca da felicidade. Mas a busca da felicidade dele é através daquilo que ele acha que vai fazer ele feliz. Se você compra uma rosa, essa rosa vai te fazer feliz. Aí você, a rosa, eu falei, compra um. Porque te fez um de casa. Aí você pensa, então eu vou encher essa casa de rosas. É que nem se você preparar uma... A mulher não faz isso, mas diz que homem que faz isso, né? Supostamente deveria ser um fazer. Vai preparar o quarto, né? De núpcias. Aí espalha aquele monte de rosas, pétalas de rosas, né? No quarto. O problema depois é quem limpa, né? Prepara tudo e depois é que limpa isso. Então, se você acha que uma rosa que eu te dar, você vou ficar feliz, cada dia eu vou querer te arrumar um caminhão, te jogar rosa num helicóptero. Porque eu acho que eu vou fazer tudo 100% feliz. Só que eu vou ter problema depois. Eu vou ter que comprar os helicópteros, vou ter que limpar a rua, vou ter que multar a prefeitura, sabe? E muitas outras coisas. Mas a gente sempre pensa que obtendo mais daquilo que a gente tem aquela felicidade, mais a gente vai ser feliz. E isso devido de falta de conhecimento de você e do objeto do outro. Que você não sabe como que é. Você está apostando a sua felicidade na simples desejo de que você gostou de uma coisa. Ou você pensar que uma coisa que você detesta, né, você se livrando dela vai acabar seus problemas. E geralmente não é assim. Porque por nossa insatisfação é mais uma coisa interna, de lidar com a nossa falta de conhecimento em saber lidar com os outros e de poder realmente conhecer qual que é a realidade última daquilo, a realidade última nossa, qual é a essência daquilo, qual é a essência nossa, qual é a verdade por trás disso. Por isso que Dharma chama-se verdade, uma tradução de Dharma é verdade, ou real, aquilo que é real. Porque Dharma fala de Dharma como, uma das palavras de Dharma é o ensino do Buda, que também é. Uma palavra quer dizer os textos, o que o Buda ensinou, o caminho. Mas num outro aspecto da palavra Dharma também quer dizer verdade ou real, aquilo que é realidade. Né? Dharma também quer dizer fenômeno. Todo fenômeno, sendo ele material ou mental, é chamado de Dharma. Né? E quando você realiza a realidade do fenômeno, né, qualquer fenômeno que seja, você está realizando Dharma. A real, aí eles chamam de dar o nome de Dharmata, que é a realidade. Ou dizer, a essência real, a natureza real, em sânscrito. Devido a essa falta de vidya ou de sabedoria, as pessoas confundem as coisas. Então, devido a predisposições passadas, quando ela encontra um novo estímulo na frente, ela vai fazer o quê? Ela vai julgar. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Se eu gosto, eu quero. Se eu gosto, eu não quero. Se eu gosto, eu quero. Se eu não quero. Se eu corro atrás e obtenho aquilo, eu fico feliz. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico orgulhoso porque eu tenho e os outros não têm. Ou se pessoas têm mais do que eu só tenho um, eu fico com inveja porque ele tem mais felicidade do que eu só tenho uma felicidade. Ele tem 2, 3 felicidades. Né? E assim por diante. Então, isso vem lá da ignorância básica. E se nossa mente continua nesse mesmo padrão, com essa mesma aspiração, nossos atos de corpo e fala vão seguir essa mente. Mas se nossa mente tem uma clareza em relação à situação, ela sabe como deve agir, aí não independe qual seja a ação. Que a ação vai estar vindo não de uma ignorância, não de força de hábito, não de obscurecimento, mas está vindo de sabedoria e clareza, do que é melhor, deve ser feito naquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa específica, ou para aquele momento que você vive específico. Mas aí tem que desenvolver o quê? Sabedoria. E para isso tem que treinar a mente, para quê? Para não ficar seguindo o quê?
os padrões mentais, nem as emoções que surgem, nem se confundir com as aparências, os fenômenos que surgem na sua frente. Não é? É um caminho, parece que é difícil. Não é? Mas nós estamos aqui tranquilamente vendo a confusão. Né? Até alguns aí que gostam. Não querem ser desconectados da Matrix. Mas quando você ganha um certo tipo na sua existência, alguma coisa te cutuca, sabe? Devido a causas e condições, ao karma, a toda independência, pode ser que passe um lampejo na sua frente, de repente você se dê conta daquilo, e você sente o sabor daquilo, mesmo que seja o sabor ainda relativo de uma coisa, porque, como diz o budismo, todo mundo busca a felicidade. Você não sabe como é que é, mas às vezes você vai procurando, vai procurando. E uma hora você começa a encaixar umas coisas de tanto mais gente. Quantas vidas nós já vivemos? Porque no budismo não é coisa de você, qual a sua última vida? Não, minha última vida foi lá em 1400 e não sei quanto. O que aconteceu em 1400 aí de fato? Uma coisa extraordinária. Nada, né? Em 1400 não aconteceu nada. 1500 você sabe, né? Descobriu o Brasil. Tá? A sua última vida foi lá no navio com o Pedro Álvares Cabral. Então, nada mais é do que era o cara que ficava ali em cima na gávea lá, aquela coisa ali em cima, olhando no cesto. Né? Mas para o budismo não. Para o budismo é uma coisa constante. A não ser que por uma exceção muito grande você pode ficar um lapso muito tempo perdido, mas em outra existência, tendo outras experiências. Mas, no modo geral, vidas e vidas. Nós somos impulsivos. Nessa vida presente, nós nascemos da Trama, nós fazemos coisas impulsivas. Às vezes nós não damos tempo para muita coisa. Sabe? Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A gente nem para refletir, não tenta mudar aquilo. A gente segue no padrão de repetição o tempo todo, o tempo todo. Por que quando a gente morre sem ter nenhum corpo, sem ter nenhum dos 5 sentidos, assim, os sentidos, e ter a mente totalmente confusa com a morte de pavor e medo, medo de morrer, medo do desconhecido, a maioria deve ser assim, né? E com a mente totalmente confusa, você vai agarrar naquilo que você conhece, querer correr daquilo que você não gosta. Aí fica mais básico ainda. E quando você conhece o quê? Você quer, ou deseja o que quer? Deseja ter um corpo de novo, deseja nascer de novo. É de uma forma quase que inconsciente, subconsciente, ser atraído para aquilo de novo. Então a gente morre porque a gente nasce porque a gente deseja morrer. E automaticamente você é atraído ao mesmo padrão, porque você tinha um padrão estabelecido. Devido a causas e condições que podem ser variadas, algumas situações podem ser preponderantes mais fortes que você pode acabar, ou sua aspiração, mas se for totalmente aleatório, né, dependendo da mente, diz que quando você morre, você tem a situação de que sua mente estiver tranquila, né, você, sem nenhum tipo de emoção de boa demais, né, ruim demais, você vai renascer de acordo com o karma da sua vida passada. Se isso morrer com sua mente estiver super compassiva, amorosa, alegria, cheia de felicidade. Até vi aquela foto daquela freira que morreu sorrindo, você viu na internet? Então, a irmã, a da Argentina, não é? Caminho pé descalço. Foi a Argentina. A foto, ela morreu com um sorriso desse tamanho assim, estava com câncer. Sabe? Com a mente super feliz. Aquilo, preponderantemente, na hora, é o que vai determinar como vai ser a vida dela no fim. Agora, se você morre com medo, com raiva, com ódio, isso que vai dominar seu nascimento. Porque você vai com repressão. Então a gente é o que é hoje, o que nós plantamos no passado. Mas como se deu essa transição, aí já é outra coisa. Então nós temos que pegar aquilo que nós temos agora e trabalhar aquilo que nós temos. Não deixar de acordo com a ideia do carro. Não, se nós queremos melhorar, não deixar as coisas simplesmente como está. Sabe? Sou assim, eu nasci assim, eu vou ser Gabriela até a vida acabar.
Mas a ideia é que há sempre possibilidades. Então a gente fala assim, tem no livro fala assim, como é que a mente do tibetano funciona. Por isso que eu falo sempre que eles lá não tem, um dos meus professores, o Siddhartha Rinpoche, fala que não entende como é que existe como é que depressão. Ele não entende a pessoa não gostar de si mesma. Essa baixa estima, essas coisas assim. E acabar em suicídio. Porque quando você fala para o tibetano que se você continuar assim, você vai acabar nos infernos. Ele não pensa que ele está danado, condenado para o inferno. Ele pensa, ops, tem uma janela para sair. Entendeu? Tem como sair disso. E a coisa mais exemplo quem tem é do Milarepa. Que ele vinha fazendo, mesmo que não é uma coisa que ele se sentia bem, mas devido a toda a situação da mãe dele, da vida dele, que foi trair, que o tio roubou tudo, aprendeu a fazer magia, matou 30 e tantas pessoas, e sentiu um remorso tão grande, não ficou nada satisfeito com aquilo, acabou com a plantação de todo mundo. Quando chegou lá, aí encontrou o professor dele de magia lá, que era o lama de magia, e que deu notícia que o patrono dele tinha morrido. E falou assim, eu já salvei tantas pessoas, não pude salvar o patrono, que agora eu vi quantas coisas ruins eu já fiz na minha vida. E é isso que o Milarepa viu a situação, ele viu, o mestre do Milarepa, viu também o Milarepa, a situação horrível estava, e nós temos agora que arranjar um jeito de sair, que se nós continuarmos assim, nós vamos diretamente para o reino dos infernos, nós vamos para os piores renascimentos. Nós acumulamos muito karma ruim. Aí falou assim, ou você fica aqui e toma conta de todas as coisas e eu saio em busca de um caminho para salvar a gente, para liberar a gente, ou eu fico aqui e você busca para liberar a gente. Tipo, né, buscar livro, mas tipo assim, porque eles têm conexões e vão se encontrar entre o passado e eu ser professor e aluno, alguma coisa assim, e um dia ter uma conexão de você poder ensinar o Dharma para mim, o caminho da liberação. Aí o Milarepa foi. Né? Mas foi esse reconhecimento do Milarepa de que das situações horríveis que ele produziu, mas que haviam saída para isso. Sabe? E talvez aqui no Ocidente tem essas coisas, tem essa tendência das pessoas se colocarem, se acharem de menos-valia e de se prostrarem, talvez esperando que alguém venha e salve, que alguém venha e busque. E como diz o Dzong Sargent Pontier, que ele tem um pouco de preocupação com essa, talvez que ele fala, né, budista com pensamento ou perspectiva abraâmicas, sabe? São os budistas ocidentais. São budistas, mas tem ainda aquele base, alguma coisa assim, sabe? Das religiões abraâmicas mesmo. De um salvador, de um criador, de tudo isso. De alguém que determinou, de alguém que te julga, alguém que você tem que ficar com medo. Aí, na casa das ações e reações aqui, do karma, o que está mostrando para o budismo, do Dharma quer mostrar, o Buda mostrou, é que você olhar para você mesmo e vai assim, a minha responsabilidade. Eu entro, eu saio. Ninguém saiu movendo pecinha de dama, de xadrez e fazendo jogada nesse universo. Nós não botamos situações, nós estamos vivendo a situação no Brasil porque nós nos colocamos assim. Nós estamos vivendo a situação no planeta porque nós nos colocamos assim. Nós estamos perdendo a parte da ecologia, coisa tudo, porque nós nos colocamos assim. Nós fomos gananciosos com a revolução industrial. E achamos que o meio, quanto mais produzisse mais carros, mais produzisse mais coisas industriais e maquinários, mais nós seríamos felizes. Quanto mais nós produzimos internet, esses meios virtuais, né, porque apps, esses aplicativos e todas essas parafernálias tem que ficar cada um mais novo. Tá até falando, tá conversando ontem lá, é igualzinho mulher com cosmética, né? Que o mercado está falando sobre isso, o mercado de cosmética tem que ser assim. Não basta você fazer uma coisa boa e ficar ali, porque enjoa. Tem que ficar sempre produzindo uma tinta que tenha uma coisa assim, tem um lápis que tem uma coisa assim, porque vai ficar mais feliz, mais bem com o que vem.
Quanto você achar mais, não tá bom, eu enjoei, satisfação. Tem que ter uma coisa assim, não, porque essa tinta aqui, ela faz assim, 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 você vai lá e puf, já está dentro do vício. E isso os cabeleireiros, o mercado de cosmética agradece a todos, porque os que ganham mais dinheiro em época de crise, porque quando tem crise a mulher vai para onde? O cabeleireiro. Não é? E assim somos nós. Se nós nos colocamos hoje na situação, se nós tivéssemos uma pequena tendência lá na Idade Moderna de mudar um pouco, antes da Idade Contemporânea, de mudar um pouco a nossa, fosse um outro viés, poderia ser totalmente diferente do planeta hoje. A gente não sabe como é que ia ser. Né? Porque uma coisa foi uma atrás de cima da outra. Aí também você pode observar a mesma situação do karma. Karma você pode ver em tudo. Um pequeno ato lá, o motor, a explosão, começou com Ford, né? E aí foi, e assim vai, fez um transistor e vai embora. Mas se quiser uma outra coisa, somos diferentes, onde estaríamos hoje? E aí você começa nessa demanda. Então nós somos hoje aquilo que nós causamos no passado. Tá? Nós temos mais longa vida hoje porque nós causamos situações de ter remédios, situações no passado. Nós temos, como é que fala? Alguém tem hora? Ok, já passou da hora então. A gente tem dilemas éticos, médicos, morais, de vida hoje, porque nós causamos isso no passado. Nós criamos condições para ter esses dilemas e essas dúvidas. Porque antigamente não sobrava, não tinha muito espaço para dúvida. Né? Então, aí, o que o budismo quer mostrar com as coisas do karma é que nós devemos olhar cada vez mais atentos para os nossos atos e ações. E muito mais ainda pelas intenções com que são geradas esses atos e ações. Porque eles que perpetuam os próximos que vão ser. Tá ok? A gente faz um intervalo. Depois, tá bom? E volta para fazer a parte do check. Sonam de tamche zipabni, tomne nipe danam pajene, cheganam che bala dupai, sipe sole droa shu.